Como fugir do principal erro que os investidores cometem investindo em fundos imobiliários e ainda assim montar uma carteira sólida, segura e com dividendos crescentes ao longo do tempo? Tenha você 1.000, 10.000 ou 1 milhão para investir. É exatamente isso que você vai ver no vídeo de hoje. Um passo a passo para você montar sua carteira de fundos imobiliários, onde eu vou te mostrar por A mais B qual a quantidade correta de ativos para se ter numa carteira, quais os tipos de ativos e setores que você deve investir e também quais os indicadores que você deve olhar para cada classe de ativo e receber dividendos crescentes aí ao longo de todos os meses. E melhor ainda, no final você ainda vai ganhar uma ferramenta totalmente gratuita que eu uso para montar e rebalancear a minha própria carteira. Se eu fosse você, eu já me inscrevi e deixava o like, porque esse vídeo vai ser pesado, cara. Porque se você, assim como eu e todos os brasileiros, gosta de receber aquela rendinha mensal ali pingando todos os meses sem você fazer nada, né? A famosa renda passiva, você com certeza conhece ou devia conhecer e investir nos fundos imobiliários. Inclusive, já deixa aqui nos comentários se você investe, que são talvez aí a melhor forma de você se expor ao setor imobiliário, porque comprando um imóvel físico, por exemplo, facilmente você entraria ali na alíquota de 27,5% de imposto de renda quando você somasse a sua renda mensal, do seu salário, enfim, dos seus ganhos com os aluguéis. E com os fundos imobiliários a gente tem os rendimentos totalmente isentos de imposto de renda, né? Os famosos dividendos. Mas como extrair o melhor dessa classe de ativo e não se perder aí no meio de tantas informações erradas que a gente tem? Bom, a resposta é até um pouco simples. É montando uma carteira sólida e bem definida para cada classe de ativo, né? Ou seja, para cada classe de fundo imobiliário que você deseja investir. Então, o primeiro passo é você definir em quais setores dos fundos imobiliários você quer investir, separando ali porcentagens para cada classe desse tipo de investimento. E quais classes são essas? Bom, basicamente a gente tem dois tipos, que são os fundos de tijolos e os fundos de papel. Nos fundos de tijolo, como o próprio nome já sugere, a gente tem ali imóveis físicos que são alugados para inquilinos e esses inquilinos remuneram um fundo com os aluguéis desses imóveis, enquanto que nos fundos de papel, a gente tem que os fundos emprestam dinheiro, né, para financiar empreitadas do setor imobiliário, né? Por isso são chamados fundos de papel, porque são dívidas. O fundo, ele empresta dinheiro, né, para a construção de imóveis físicos. Então, ele é remunerado dos juros das dívidas desses devedores. Então, sabendo desses dois tipos de fundos imobiliários, vamos focar agora nos fundos de tijolos, porque existem fundos de tijolos nas mais diversas classes, como por exemplo shopping centers. Você pode investir em fundos imobiliários de shopping, como XP Malls, VISC 11, Mall 11, por exemplo, e por aí vai. Esses shoppings, eles ganham dinheiro locando, né, as lojas dos shoppings para os lojistas e com isso recebendo o dinheiro do aluguel e também participando das vendas daqueles lojistas. Inclusive eu já contei um pouco mais sobre isso, como é que funciona nessa análise aqui do XP Malls. Então, investindo em fundos de shopping, você se expõe um pouco ao varejo brasileiro, né? E outro fundo de tijolo que também se expõe ao varejo brasileiro, só que dessa vez ao e-commerce, são os fundos de logística, onde a gente tem um galpão logístico que pertence aos fundos imobiliários e que é alugado para as grandes empresas como a Amazon, Mercado Livre, por exemplo. Enfim, qualquer tipo de loja ou e-commerce que tenha necessidade de ter um estoque em um armazenamento de um galpão logístico. E com isso, os fundos eles ganham muito dinheiro locando esses pontos para as mais diversas lojas. O terceiro tipo de fundo de tijolo são os fundos de lajes corporativas, que são basicamente escritórios, né, que são alugados também para as empresas. Afinal, as empresas que trabalham presencial, elas vão precisar de um escritório para alocar todos os seus funcionários. E com isso, existem fundos que são donos das lajes corporativas, né, ou seja, dos escritórios, que alugam todas essas salas para as empresas. Existem também os fundos de renda urbana, que são basicamente ali fundos que estão no seu dia a dia. São fundos que locam para agências bancárias, faculdades e também para farmácias, escolas, enfim, essa variedade de edifícios urbanos. E quais os indicadores que a gente tem que levar em conta para esse tipo de fundo, né? Para fundos de tijolo? Bom, se você vai comprar uma casa, uma residência, você vai querer uma casa que esteja bem localizada, certo? E para esses tipos de fundo de tijolo são a mesma coisa. Você tem que levar em consideração a localização dos imóveis, né? Porque afinal, quanto mais bem localizado, maior vai ser o aluguel por um metro quadrado, a sua vacância, ou seja, se a gente tem ou não inquilinos locados nos espaços que esses fundos imobiliários têm para alugar, dividend yield, que seria ali o aluguel que eles pagam para o fundo, e também preço sobre valor patrimonial, ou o famoso PVP, né, que é aquele indicador que a gente vê se o fundo está ou não sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, abaixo do que os seus galpões logísticos valem, ou então os seus shoppings valem, enfim, se os edifícios contidos naquele fundo estão sendo negociados abaixo do que eles realmente valem. Então, beleza, agora a gente já conhece todos os tipos de fundos de tijolos e também os fundos de papel, né? Agora falta a gente criar uma alocação em fundos imobiliários que englobem todas essas classes de ativos, para que você possa aí montar a sua carteira. E como é que você pode fazer isso? Bom, como eu falei, eu trouxe uma ferramenta totalmente gratuita aqui para vocês, que é a que eu utilizo para rebalancear e para montar as minhas carteiras de fundo imobiliário. Como vocês podem ver aqui, eu separei a minha alocação ideal de fundos imobiliários em cada tipo daqueles segmentos, né? Inclusive aqui, ó, tem um que eu não expliquei ainda, que foi o
FOF, né, que são fundos de fundos, ou seja, são fundos que compram outros fundos imobiliários. E com isso, né, eles buscam a dupla valorização de cota, né, ou seja, tanto os fundos que eles compram quanto os próprios FOFs, né. Inclusive, nesse vídeo aqui eu explico melhor sobre o que são os FOFs, beleza? Então, voltando para a ideia do vídeo, eu trouxe aqui essa carteira onde você pode colocar aqui a alocação que você quer de fundos imobiliários para a sua carteira. Aqui eu coloquei uma alocação de 27% para papel, 19% para shopping, 19% para logística, 15% para escritório, 10% para FOFs e 10% para renda urbana. Mas aqui você pode colocar quais as porcentagens que você quer para cada tipo de ativo. E o melhor é que aqui você também consegue rebalancear essas suas classes de ativos, né? Essas suas classes de fundo imobiliário, justamente com essa segunda parte aqui da planilha, ó, onde a gente tem a alocação atual, né? E aí como é que a gente vai saber como é que tá a nossa alocação atual? É só vir aqui, ó, nessa segunda parte, onde a gente pode colocar aqui o ticket do FII, selecionar o tipo dele, se ele é de papel, FOF, escritório, logística, renda urbana, colocar o seu preço médio e a sua quantidade. E aí você já vai ter exatamente lá do outro lado da planilha quanto você precisa para rebalancear as suas classes de ativos. Aqui em cima você ainda vai ter o valor investido e o valor atual e também a sua valorização. Essa aqui é uma carteira teórica que eu trouxe para vocês e que eu já vou explicar um pouco sobre os ativos e também quanto renderiam esses R$ 1.000 investidos em fundos imobiliários, beleza? Mas agora vamos voltar aqui porque, como eu falei, a gente precisa ter 27% em papel e aqui a gente tá com 23% apenas, né? Aqui, ó, 23%, 23,5% em papel. E aqui a gente já tem mostrando quanto a gente precisa para rebalancear essa carteira, né, de acordo com o peso que você quer para cada classe de ativo. E aqui entra o segundo ponto do vídeo, porque agora a gente já sabe como definir a nossa alocação em fundos imobiliários, ou seja, eu já peguei aqui, trouxe uma planilha totalmente para você já escolher como você quer definir o seu patrimônio ali dentro desses fundos. Agora você precisa saber quantos fundos colocar dentro da sua carteira de fundos imobiliários, porque se a gente escolher poucos, a gente corre um grande risco, mas também se a gente escolher muitos, a gente pode pulverizar a nossa carteira e aí não ter muito retorno. O que a gente quer é potencializar o risco-retorno, ou seja, correr o mínimo de risco possível para o máximo de retorno possível. E a gente tem um estudo que mostra justamente isso aplicado aqui para os fundos imobiliários. E eu trouxe aqui exatamente para você. Pô, galera, só a planilhazinha para rebalanceamento já vale totalmente o seu like e a sua inscrição, né? Agora a gente vai entrar aqui no estudo para ver quantos ativos a gente precisa numa carteira e aí fechar esse conjunto para você já sair daqui e investir em fundos imobiliários, porque você já vai ter todas as ferramentas, ok? Então se inscreve e deixa o like aí. Me ajuda aí a bater os 200 inscritos, cara, por favor. Então, deixa eu explicar aqui para vocês como é que funciona esse artigo, que foi um estudo feito por cientistas brasileiros para a gente entender com quantos ativos eu diluo meu risco ao máximo sem comprometer tanto assim o retorno para a carteira de fundos imobiliários e de ações. Esse vídeo é sobre FIIs, né, mas o de ações também vai vir aí à frente, então já sugiro de novo que você se inscreva aí. Mas voltando a atenção aqui para os FIIs, eles notaram que, obviamente, que para cada ativo que a gente adiciona, o nosso risco diminui. Só que o risco base, né, ou seja, o piso ali de risco em porcentagem que a gente teria investindo de 1 a 40 ativos é ali na casa dos 39%. E a gente vê ainda que a partir aqui do 15º, 16º fundo adicionado na carteira, esse risco ele não diminui tanto, enquanto que aqui, né, a gente pode ver que apenas por adicionar um novo fundo, né, afinal cada bolinha dessa aqui significa um fundo a mais na carteira, a gente vê que só adicionando um novo fundo a gente tem aqui uma diminuição de 20%, né, de mais de 20% no risco, enquanto que quanto mais fundos a gente adiciona, menor vai ser aqui o nosso efeito de risco-retorno, né? Ou seja, menor vai ser o risco que a gente vai diminuir ao adicionar mais fundos imobiliários. Então, a faixa ali adequada para a gente ter o maior risco-retorno, dependendo, é claro, ali do seu perfil de risco, enfim, seria aqui na base dos 7 fundos imobiliários até os 15, 16 mais ou menos. Porque aí a gente iria potencializar tanto o nosso risco, né, quanto o nosso retorno, ou seja, a gente ia equilibrar isso da melhor forma possível, nem correndo tanto risco e nem diluindo tanto assim o nosso patrimônio em fundos imobiliários a ponto de não fazer sentido, né? Porque como a gente vê a partir dos 17, 16, adicionando mais fundos aqui, a gente vai perder retorno, né? Porque a gente pode estar escolhendo fundos um pouco piores, enquanto que o nosso risco, ele não foi diluído proporcionalmente de acordo com os fundos que a gente adiciona. Então, com base nisso, a gente pode ver que o ideal ali para uma carteira de fundos imobiliários são entre 7, como eu falei, né, e 15 mais ou menos ali para você que tem um perfil um pouco mais arrojado, ou de 10 a 15, 10 a 17 para você que tem um perfil um pouco mais conservador. Então agora você já sabe quais os diferentes tipos de fundos imobiliários, quais os indicadores que a gente deve levar em consideração e também quantos fundos imobiliários a gente tem que ter em uma carteira. E também, né, já tinha esquecido, vocês também têm a ferramenta que eu entreguei aqui para vocês rebalancearem tudo isso e colocar tudo ali no mesmo balaio, né? Então, com base nisso, eu montei uma carteira aqui de 10 fundos imobiliários
imobiliários, né, como eu trouxe aqui para vocês, divididos em todos os setores que eu havia falado, e todos esses fundos, né, aqui total investido foi de R$ 1.074 para fundos de shopping, logística, escritório, FOF, papel e renda urbana. A gente pode até ver, né, que aqui a gente tem que rebalancear um pouquinho mais aqui, mas são só alguns reais e centavos, né? Eu só trouxe esses R$ 1.000 aqui para um efeito um pouco didático e para mostrar que você também consegue investir aí com R$ 1.000, né? Lembrando, tá, galera, que nada disso aqui é recomendação de compra ou de venda, beleza? São só ativos aí que eu trouxe para exemplificar aqui como eu montaria uma carteira de R$ 1.000 hoje investindo em fundos imobiliários, né? Dividindo os ativos em todas essas classes que eu já havia comentado no vídeo. Mas quanto que será que esses R$ 1.000 renderiam por mês? Considerando aqui todos esses fundos que eu trouxe. Eu também trouxe essa informação para deixar o vídeo mais completo possível, né? E com base naquele valor e nos fundos que a gente comprou, a gente tem um rendimento ali de R$ 7,87 mensais, né? Que daria ali em torno de 0,73% ao mês. E aí você pode até pensar, puta, mas isso aqui é muito pouco, cara. O que é que eu vou fazer com R$ 7? E realmente esse não é um grande retorno. A minha carteira de fundos imobiliários, por exemplo, rende mais do que isso. Inclusive, eu até comparei nesse vídeo aqui ela com alguns outros tipos de ativos, né? Porque eu tenho investido um pouco mais de R$ 20.000 em fundos imobiliários. E aí, talvez com esses valores um pouco maiores, abra um pouco mais os olhos de vocês, né? E lembrando que essa carteira aqui que eu peguei de fundos imobiliários foram aí fundos que eu fui selecionando aqui agora há pouco, entendeu? Nada muito rebuscado. E vocês, fazendo análise de vocês, de acordo com o que foi explicado aqui hoje nesse vídeo, com certeza vocês conseguem achar ativos muito mais propícios e baratos e também de grande qualidade. Ainda mais se você se inscrever aqui no canal e ver todos os vídeos que eu já tenho sobre fundo imobiliário, enfim, ações e sobre investimentos em geral. E aí, com certeza, você vai ainda escolher os melhores ativos e aumentar ainda mais os seus retornos, dividendos e rentabilidade, ok? Eu espero que vocês façam uso da ferramenta que eu passei para vocês de forma gratuita. Muita gente cobra por esse tipo de ferramenta, eu entreguei ali de graça e eu não sei se vocês viram, mas dá para vocês rebalancear as suas ações, ETFs, renda fixa, enfim, todas as classes naquela carteira. E não só fundos imobiliários. Mas de uma coisa você não pode sair daqui dizendo que não tem informação suficiente para investir nessa classe de ativo. Com esse vídeo aqui você já consegue montar a sua carteira da melhor forma possível. Então, mais uma vez eu peço para você fortalecer aqui se eu te ajudei de alguma forma e se você tirou proveito ou não desse vídeo, beleza? Então é isso, eu espero vocês numa próxima. Bons investimentos para todos.